Boa noite, amigos. 7h02. Estamos abrindo nossa cadeira cativa nesta noite de segunda-feira, após o Flamengo ganhar mais um título, onde pelo menos um integrante da dupla Grenal poderia ter estado presente. Ou o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, se tivesse sido, obviamente, ou o Internacional, se tivesse aproveitado a chance escancarada de depois de 41 anos ser campeão brasileiro. O Internacional derrapou na reta final, acabou não ganhando o título por N circunstâncias, por incompetência de ter perdido em casa para o Sport, por erro terrível da arbitragem contra o Corinthians, outro erro na expulsão do Rodinei, a bola aquela do Sport Recife saiu, não saiu, enfim, o Internacional tem alguns motivos para se queixar, para lamentar, mas especialmente tem que olhar para dentro de si. E o Grêmio há muito tempo não joga futebol, né? O Grêmio, desde aquela superação contra o São Paulo, quando acabou se classificando no Morumbi para a Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, que o Grêmio não tem um grande desempenho. O Grêmio foi eliminado bizonhamente pelo Santos na Taça Libertadores da América, tomando 4-1 de um time misto do Cuca. E o Grêmio no Campeonato Brasileiro fez pior ainda, foi sexto colocado, por isso que está passando por toda esta agonia de ter que decidir na quarta-feira, 7h15 da noite, o jogo está confirmado. Eu não sei se posso dizer que é uma deferência para o jogo de quarta-feira ou se vai se confirmar uma tendência. O próprio presidente da Federação Gaúcha de Futebol fez uma solicitação para que o jogo do Grêmio domingo não seja às 8 da noite contra o Novo Hamburgo. Em princípio está marcado para as 8 da noite. O Internacional antecipa o seu jogo, atua na quarta-feira contra o Aimoré, lá no Cristo Rei, e o Internacional efetivamente precisa ganhar o seu jogo. O jogo do Grêmio é 7h15, o jogo do Internacional é 9h30 da noite. Então teremos na quarta-feira um jogo emendando no outro praticamente, o que é bom e ruim, né? Porque a gente vai poder acompanhar os dois jogos, mas vai gerar um infortúnio para um dos lados. Até o Inter não tem muita relação com essa história do Grêmio na pré-Libertadores, mas entra em campo com aquela história de ter que ganhar do Aimoré, porque aí confirma a classificação matematicamente, e no mesmo dia em que o Grêmio confirmaria classificação para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Só para se entender um pouquinho, Keller Close, depois já vou passar a bola para ti, aí teremos convidados também de casa. O Grêmio não classificando, o Grêmio vai para a Sul-Americana. O grupo até é relativamente fraco, fica ali um mano a mano, o Grêmio e Lanús. Só que só classifica um. É só o primeiro colocado. Se permanecer na Taça Libertadores da América e vai para um grupo razoável contra o Universitário do Peru, contra o Defensa e Justiça e contra o Palmeiras, digamos que o Grêmio não consiga passar, porque o Grêmio ultimamente não passa de nada, né? Só ganha do Internacional e Campeonato Gaúcho. Isso aí é quase que líquido e certo sempre. Mas o Grêmio, na Libertadores da América, se ficar em terceiro, vai para a Sul-Americana também. Então o Grêmio tem 3 chances. Uma de continuar na Libertadores. Segunda, se cair fora, está na Sul-Americana. E terceira, continuando na Libertadores, se der errado lá na frente, ainda jogaria Sul-Americana. Vale para o Internacional também. O Internacional joga a primeira fase, para ele, primeira fase, agora é a terceira fase. Se o Internacional não classificar, vai para a Sul-Americana também. E aí entra já na fase de mata-mata, né? Quem passar, quem for eliminado da Libertadores já vai para o mata-mata. Então já aí houve uma triagem, né? E aí estarão chegando os melhores da Copa Sul-Americana e abrigarão os que sobrarem da Taça Libertadores da América. O Inter estreia contra o Always Ready e joga na altitude. E aí pode escolher La Paz, El Alto ou Potosí. É tudo um horror. Hoje eu estava vendo os companheiros que não conhecem La Paz fazendo projeção. Mas é uma vantagem, 500 metros. Lembram o Anderson sangrando pelo nariz?
Eu fiz um jogo em La Paz em 93 e prometi para mim mesmo, a altitude não vou mais. Eu gostaria muito de conhecer Machu Picchu, mas a minha filha foi conhecer e quase morreu lá, né? Acabou hospitalizada, quer dizer, então é muito complicado esse negócio de altitude. E não me venham comparar Bogotá, Quito. Eu fui mais de uma vez em Bogotá e Quito e não tive nada, problema algum. Dá até para caminhar mais rápido, né? Lá na Bolívia eu já mostrei como é que se caminha para os meus filhos. Mostrei aqui já, é assim que se caminha na Bolívia. Cuidado para não caminhar em cima do fio, é assim, ó. A passinho de tartaruga. É assim, se caminha lá. Então, é tão difícil lá, Rec, em La Paz em especial, que você já desembarca do avião a 4.000 metros, porque o aeroporto é mais alto que a cidade. Então, é essa situação de achar que vai ganhar porque 500 metros faz diferença. Não faz diferença. Vai perder o jogo lá, 90%. Aí o time é muito ruim, vira bom. O time, mas como esses caras correm, nós não conseguimos correr. É diferente. Já se ganhou lá, já se ganhou uma Copa América lá no Brasil, com o Zagallo. Lá fez aquela frase famosa, vocês vão ter que me engolir, em 97. E eu já não quis ir naquela época. Já pedi para o Dalpisol, não vai que é tua. Não. E o Flávio foi lá e fez uma bela cobertura, não tem problema nenhum. Mas na hora H pipoquei. Não vou fazer, La Paz não vou. Meu chefe na época era o Paulo Sérgio Pinto. Eu disse, não, Paulo, estou fora. Não, estou fora. Vai que é tua, Dalpisol. E o jogo que eu fiz lá em 93, para você ter uma ideia da dificuldade de jogar na altitude, eu sempre conto essa história, mas como a audiência se renova, e agora com o YouTube, com o Facebook, com tudo em cima, né? Mais canais, nosso 521 da NET bombando, né? Eu sempre conto. Quando eu desci para o vestiário, desci com 0-0, disse, pô, eu vou descer. Né? Essa altitude desgraçada, tem que andar devagarinho, né? Então vou bem pianinho, não tinha elevador ainda, né? Nós nos revezávamos para carregar aquelas malas pesadas, o Celso Costa fazia questão de colocar equipamento mais pesado ainda, né? Levava uns 300 metros de cabo. E aí é o seguinte, na época até nem usamos cabo, mas acho que até para alguma coisa se usou. Aí estamos ali, um ia até um ponto e parava, aí o outro vinha e recolhia. Aí o outro subia mais devagarinho, sem as malas, parava no meio do caminho e pegava o restante das malas. O Celso Costa já tinha 70 na época, faz 20 anos isso, e eu tinha 37, estava morrendo lá. De madrugada, minha cabeça era uma escola de samba, tomando chá de coca com aspirina e dizendo para o Celso Costa, vai explodir meu cérebro, eu vou morrer. Aí, nunca esqueço de uma história de um alemão, que era fotógrafo da Folha de São Paulo. O alemão está ali tomando pisco sour, um atrás do outro. Uma vez dei um fogo no Orestes de Andrade, lá em Santiago do Chile, para ele aprender como é que se toma pisco sour. Não, é docinho, bem molho. Puf. Aí esse alemão estava lá e disse, que altitude, que nada. E daqui a pouco o alemão empacota, cai da cadeira. E no desembarque lá em 93, o próprio Haroldo de Souza me disse, eu não tenho esse negócio de altitude aí. Comigo me adapto rápido, não tem problema nenhum. Eu disse, então, deu 2 minutos, a gente olha para frente na esteira, uma senhora está caindo em cima da esteira, onde ia pegar a mala. Capotou também, né? Um monte de gente puxando aquela senhora, né? E aí, então, não tem essa de 3.600 ser razoável. O razoável é que não tivesse jogo lá. 2.800 deveria ser o máximo, né? Quito, Bogotá é parecido, acho que até menos que 2.800, mas alguns lugares não dá, né? Cusco, eu vou jogar em Cusco, não dá, né? Pedir para o cara se incomodar, né? Se incomodar, não. É certo que vai perder. O Flamengo tomou 5 do Potosí, Real Potosí. A Argentina, de Diego Maradona, eu me lembro que eu estava apresentando um programa. Aí saiu o gol, 3, 4 minutos, 5 minutos, 1-0 para Bolívia. Eu disse, não se preocupem que vai mais. Quando toma 1-0 a 5 minutos,
15 minutos já estava 2-0. 30, 3-0. 6-0. 6-0 para a Bolívia contra a seleção da Argentina. Então, achar que é melhor jogar em La Paz, não. O melhor é que eles são ruins e vão perder aqui. O melhor de tudo é jogar no Paraguai. Bom, aí é contigo. Agora já começou a corneta. Não, começou a corneta. Mas não é melhor jogar no Paraguai já depois de Não, se jogar aquela porcaria da bola que o Grêmio jogou. Todo o histórico que tu falaste, que é melhor jogar no Paraguai. Sim, mas então porque tu corre risco. Tu quer dizer que tu está assumindo a vice de futebol do Internacional e vai ligar para a Comebol não. pedindo para marcar o jogo do Paraguai? Não, só disse que jogar no nível. Não, jogar no nível do mar é melhor, é isso. Não, eu só queria lembrar depois toda essa história. Tu quer dizer que se fosse na altitude o Grêmio já estaria morto, é isso? Não, mas eu não sei, eu queria que tu concluísse depois toda a história que tu falaste não, aí. Se fosse a altitude então não fica melhor para quem está acostumado. Já que tu está te fazendo de salame, como diria em Lagoa Vermelha, não. Ou de leitão para mamar deitado. Não, jamais faria isso, sabe disso. Eu vou te dizer com todas as letras. Se fosse na altitude, tinha terminado a fatura. É porque Ou então, o Grêmio não teria cansado tanto, porque já teria se fixado na altitude, sim. Foi 2 dias antes, teria treinado e teria perdido o jogo igual e não teria mas pelo o C não joga, né? Não, pelo jogo, né? Se o Del Valle tivesse uma vantagem ainda relativa à altitude, eu acho que o Grêmio teria maiores dificuldades em termos de placar. Pelo menos é o que a gente imagina, né? Porque eles perderam muitas chances de gol, mesmo jogando ao nível do mar. É claro que eu estava fazendo uma brincadeira aqui, mas isso demonstra que o Grêmio sempre continua com aquela sorte, né? Que as coisas acabam dando certo. Então, até acho que eles vão passar porque isso já é um indicativo. A gente tem que ler os sinais do universo. Os sinais do universo é que, com tudo que aconteceu, o Grêmio jogou ao nível do mar, é um score tranquilo para reverter. Então, acho que já foi um indicativo. É claro que não existe jogo jogado, né? Mas se a gente lê os sinais do universo, o Grêmio vai passar. Nem vai secar quarta-feira. Os sinais do universo. O universo manda sinais para nós. Você está ignorando o segundo tempo do jogo lá? Não, mas exatamente é o que eu digo. Se fosse com um pouco mais de altitude, onde o Independiente Del Valle está mais acostumado, e se o Grêmio tivesse esse desempenho que teve, certamente teria maiores dificuldades, né? E o placar possivelmente... Bom, que eu estou me baseando com todo o histórico que tu falaste, né? Depois de tudo que falaste, que a Argentina levou 6, né? As dificuldades de caminhar e todos esses reflexos, então é claro que o Independiente teria uma vantagem melhor. E esse prognóstico que tu já disseste, que o Inter só vai perder na altitude, né? Que eu não duvido também, né? Porque isso tudo depende da reação, né? Da preparação, como vai ser feito, se vão chegar... O que eu ouvi é que vão chegar mais próximo do jogo, né? Mas dependendo da altitude... É uma das estratégias. É uma delas, né? Mas será que o organismo dos atletas vai corresponder a essa expectativa? Se não corresponder, aí leva 6, como disseste, né? É tudo muito relativo. O cara já vai para a Argentina, para a Bolívia, achando que vai perder. Achando que se perder de pouco lá, reverte aqui, toca uma goleada e ganha no saldo no confronto direto. Mas quem se dá melhor lá, às vezes consegue classificar pelo menos em segundo. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Já houve vezes que classificou o The Strongest e o Bolívar, porque eles fizeram 9 pontos em casa e umzinho fora. E com 10, quase certo que o segundo entra. Porque aí o cara faz 100% de aproveitamento em casa... E joga 3 partidas por um empate. Exatamente. E aí, às vezes, os outros 3 times não conseguem fazer 100% de aproveitamento em casa. No caso aí, o Internacional só tem o Olímpia de adversário forte, né? O Táchira, eu também estive em Táchira em 1989, antes da guerra em Caracas. Nós fizemos um jogo em Táchira, até dancei salsa lá. Tal. Dancei lá, fui num clube, muito legal. Bom, começou animada a viagem. 1989. Se tu não tivesse que voltar, tu já estava contratado já, lá também. Já. Pé de valsa. Eu não vou dizer os companheiros que estavam juntos, porque tem um que era casado, acho que 2 até. Eu era solteirito da Silva. Tinha 26 aninhos. Então estava liberado. Cheio de amor para dar, fazendo zoinho para as queridas. O Lucas Bozan já está na linha.
Então, em 89 eu estive lá, conheci o Jaime, um grande torcedor do Flamengo. Se eu não me engano, ele escrevia para o jornal A Bola de Portugal e fanático pelo Flamengo, nos se reuniu lá e tal. E depois chegamos lá em Caracas, aquela guerra que a gente tinha que andar com salvo-conduto e tudo mais, né? Ali eu conheci um dos procuradores do Pelé, porque ali eu aprendi que o Pelé devia ter um procurador em cada lugar, né? E o Jaime Meyer se apresentou para nós como procurador do Pelé e tinha uma loja de eletrônicos lá que nós compramos, radinho, máquina de fotografia, fizemos um rancho lá, né? Nos levou na casa dele, fez um banquete e tal. E aí com esse Jaime Meyer a gente saía pelas ruas de Caracas para fazer um rescaldo da noite anterior, né? Tudo quebrado, os caras carregando um pedaço de boi nas costas, fazendo barricadas e tal. E a gente ia passar, e aí ele com o jipezinho dele, com a camisa da seleção brasileira, que era quase o salvo-conduto, né? Aí ele dizia assim, não se preocupem, eu e o Zé Ernesto, deve estar nos assistindo aí, mora aqui em Canoas, tá com Jaime, tá com Deus, ele dizia, né? Com a camisa da seleção a gente ia. Então, eu estive lá em Tátira também. E lá, se eu não me engano, o Inter empatou, foi o Edu que fez o gol do meio de campo, o Edu ponteiro esquerdo, em 1989. Era o Abelão, que depois, antes do jogo contra o Marítimo, naquela agonia de esperar, e aí começou a ficar pouca comida no hotel, a gente só podia se servir uma vez, e aí o Abelão tocando piano, música francesa e tudo mais. 89. Navio afundando e o Abelão tocando Não, piano. estava tentando acalmar o troço, e não tinha o que fazer, não podia sair do hotel, né? Não podia sair do hotel. Nós saímos porque éramos jornalistas e tínhamos o tal do salvo-conduto, né? Mas era um perigo, os caras já vinham de metralhadora, né? Então, Tátira também não é páreo para o Internacional. Olímpia, Always Ready. Qual é o outro? Deixa eu me lembrar que estou com ele, estou com os grupos na mão. É o Tática, o Always Ready, Internacional e Olímpia. E o Olímpia, o Tátira, o Always e o Inter, tá certo? Faltava era o Olímpia. Não, faltava o Olímpia, eu tinha falado Olímpia. Já tinha, então tá. É Olímpia, Internacional, All Red e Tátira. No grupo do Grêmio, Palmeiras, Defensa e Justiça, e Universitário do Peru, e Grêmio ou Independiente Del Valle. Quando a gente diz grupo do Grêmio, que a gente acredita que o Grêmio vai passar. E agora falando absolutamente sério, e não é porque o Lucas Bolzan está na linha, que eu vou querer agradá-lo. Mas eu acho que o Grêmio passa, mas com dificuldades. E periga ser nos pênaltis. Porque esses caras perigam fazer um gol aqui. Se eles jogarem a bola que jogaram no segundo tempo, aquele Ortiz, o Caicedo, que é o Beden Caicedo, esses caras vão complicar a vida do Grêmio. Vão complicar a vida do Grêmio. Eles têm chute, eles têm passe. O Grêmio tem que sair, eles têm velocidade. O Grêmio tem que ganhar o jogo. Aí é que tá. Então, tudo estrategicamente é uma vantagem. Agora, se o Grêmio faz um gol logo no início, já muda a estratégia. E os caras, já muda o jogo. E os caras treinaram no Paraguai com receio de voltarem para lá e não serem liberados para vir a Porto Alegre. Por quê? Há uma determinação de quem volta para lá fique de quarentena. Ou fica isolado num hotel, ou fica numa fazenda, Mas sei lá. eles voltaram ou não? Não voltaram, ficaram no Paraguai. Por quê? É igual a história da Bolívia. Estão dizendo que o jogo do Inter é na Bolívia. É proibido entrar brasileiro lá. No entanto, há um acordo com a Conmebol. E quem é que diz que os acordos são cumpridos? O Grêmio não conseguiu treinar. Aí, mas era o acordo pro jogo sair. O Grêmio foi esperto e conseguiu jogar no Paraguai. Agora, vamos cumprir acordo com o Internacional também? Você não está me dizendo que não dá para confiar na justiça, é isso? Sim, porque faz um acordo administrativo, executivo, faz um acordo com a Conmebol, alguém entra na justiça e prende todo mundo lá, diz, entrou, agora não sai. No caso internacional, pode. O governo impediu o Grêmio de treinar. Sim, mas às vezes nem é o governo faz um acordo. Como Sim. Agora mesmo no Paraguai não houve uma tentativa do advogado lá para trancar o jogo do Grêmio? Sim, o peruano. O peruano não. Equatoriano que entrou. Um jornalista. Sim, mas entrou na justiça do Paraguai. Sim. Só o juiz conceder uma liminar. Exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte, se a determinação é que quem entra não pode sair, ou tem que fazer quarentena, enfim, o Internacional entra, aí alguém entra na justiça lá
E aí, justiça é justiça, né? E aí diz que o Internacional não pode sair lá agora, vai ter que cumprir a quarentena lá, ou coisa do gênero. Mas o caso... Não, é complicado isso aí. O pessoal pensa que não, mas é complicado. E cada país, né, a gente não sabe, né? Por exemplo, no Brasil é fácil, né? A gente vai direto ao Supremo, né? Porque tudo aqui agora é o Supremo... O cara entra na Justiça, no dia seguinte está no Supremo, né? E aí o Supremo já diz, não, pode jogar ou não pode jogar e está resolvido, né? Mas outros países pode ser que não. Entra, tem que esperar o recurso e tal, a tramitação... Porque a justiça... Demora um pouco mais. Né? Né? Bom, mas o caso... Pro bem e pro mal tem isso, né? Então, não, eu digo que o risco do Internacional, se falasse, né? De jogar no Peru, tendo essas determinações... Na Bolívia. Na Bolívia. A dificuldade é essa, entra e depois. O que vai acontecer? Não, quer ver? A Argentina, por exemplo... É um complicado. Não, a Argentina, por exemplo, não recebe brasileiros. Recebe times brasileiros. Mas é que, Rec, o que motivou... Tem alguém não, mas é que se isso na determinação não. administrativa do executivo lá, né? Seja executivo, prefeito, governador ou presidente, se a norma está dizendo que pode entrar, tudo bem. O problema é em países que a norma é de que todos que entram, os brasileiros têm que ficar em quarentena. Aí tu faz um acordo com a Conmebol e tal, mas se não está nessa regra geral governamental, alguém pode provocar a justiça local. O Grêmio entrou lá. Exatamente, pode complicar tudo. Pelo governo, o Grêmio entrou. Mas foi o caso do jogo do Grêmio no Paraguai. Porque pelo governo paraguaio tinha um acordo com a Conmebol, mas o advogado lá entrou, equatoriano não. O que mudou o caso do Grêmio foram... O Inter entrou depois. Sim, mas o que mudou o caso do Grêmio, Rec, foi o teste positivo do Renato e as suspeitas na delegação. Se falava em 3, 4, 5 casos positivos. Isso é que acendeu o alerta lá. Tá previsto. Não, mas é que se foi a justiça, Não, mas não foi, Keller. No caso do Grêmio, foi o governo por conta dos casos positivos na delegação. Não deixou o Grêmio sair do hotel por conta disso. Eu estou dizendo no Paraguai. No Paraguai... houve a tentativa de bloquear na justiça. Mas era um jornalista peruano. Sim, mas é isso que eu estou te dizendo. Em outros países pode acontecer o mesmo. Por quê? Porque não havia nessa norma no Paraguai que pudesse sair o jogo. Aí, então, o acordo feito pelas autoridades do Executivo não vinculava as decisões do Poder Judiciário do Paraguai. Sim, tanto que a juíza pediu uma definição de quem iria entrar, quem não iria entrar no espetáculo. Sim, para poder autorizar, porque a regra geral não previa a situação. E aí é que eu digo, o risco de entrar num país onde não está definido na regra geral é esse. Alguém entra na justiça local lá e aí não se sabe o que pode acontecer. Muito bem, olha aqui, ó. Mas fizesse algumas colocações no início aí que o Grêmio não vem jogando há um bom tempo e que só está se mantendo, digamos assim, nos Grenais e com o Campeonato Gaúcho, né? Isso não te lembra ninguém que ficou anos a fio por aqui do Internacional? Só tem dois, né? Um é Grêmio e outro é Internacional. Mas teve umas figuras que ficaram muitos anos faturando aí só em cima de Grenal e em cima de Campeonato Gaúcho. Ah, agora entendi. Tá falando do próprio Inter. Achei que próprio Inter, tem algumas figuras cantadas e decantadas, né? Mas tu não cantou, o campeão voltou quando o Pífero se elegeu? Não, eu não estava, eu estava contra, inclusive eu vi, tu estavas junto comigo e um outro repórter, posso dizer a rádio? Claro, não tem problema. Da Guaíba, estava lá e só ficou olhando. Eu disse o seguinte, bom, agora o campeão voltou, né? Já podemos comprar as faixas, né? Aí ficou me olhando. Sim, mas acontece o seguinte, eu já sabia o que ia acontecer, né? Seria um autoritarismo, passar por cima de tudo e deu o que deu. Lucas Bolzan, passa ou não passa? Porque tem, no Silvio Santos, tem o passa e o repassa. Lembra? Boa noite, Rec. Boa noite, Keller. Boa noite, Maurício. É um prazer estar de novo conversando com vocês. Primeiramente, antes de entrar aqui no mérito, eu quero dizer que eu estou observando aqui pela vossa transmissão aqui do YouTube como é bonita essa camisa do Maurício aí, viu, Rec? Essa aí o cara é a passagem. O cara é a passagem, nada, Rec. Via Condote. Via Condote. Tá de parabéns. Eu tenho certeza que foi a mulher dele que escolheu, né, cara? Mas tudo bem. Tá aí, fica o meu elogio. Eu acho que passa também, e aliás, eu
tenho o maior respeito do mundo pelo Keller, sempre faz bons debates aí. Eu gosto de ver também o Keller falando sobre o Grêmio. E eu acho que o Keller ali foi até cirúrgico em dizer que realmente parece que foi uma goleada, né? Só 2-1 pro Grêmio. Ter tomado só 2-1 no jogo, o que faz com que a gente chegue vivo agora aqui. E a única esperança que a gente tem é exatamente a volta dos jogadores aí, pelo menos o Michael, o Kahneman, aí falam em PP, Jean-Pierre, né? Que daí acho que é no segundo momento. Mas a única esperança que a gente tem é que o Grêmio consiga criar um fato novo, né? E a gente, vou confirmar aqui o que o Keller e até tu mesmo comentaste, que é sorte que a gente teve que não foi na altitude, porque eu acho que poderia ter sido um desgaste ainda maior para o Grêmio, o que dificultaria, talvez, a gente conseguir essa classificação. Agora, não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque o Grêmio começou a andar para cá e para lá. O Grêmio foi do Brasil para o Equador, do Equador para o Paraguai. O Grêmio testou 3, 4 vezes. Os caras toda hora tinham que estar emocional. Tá louco. E não conseguia treinar no Equador, não conseguiu. No Paraguai conseguiu fazer um treino misto, e ainda esperando decisão de juíza, que podia o jogo não sair. E depois surge um outro fato, que os caras queriam que as 2 partidas fossem no Paraguai. Era só pressão e liminar e tentativa, manobra jurídica. De fato, isso dá uma insegurança, né? Os próprios jogadores. E muito perde a mobilização. E a ansiedade também, né? O cara que atua, que é jogador de futebol. Bom, eu não sou jogador de futebol, mas assim, que a gente tem a percepção é que, de fato, também essa questão do cansaço físico, emocional, o estresse, a ansiedade, um jogo difícil com o adversário... bem, também um campo que pouco... Eu nem sei se o Grêmio chegou a fazer reconhecimento do gramado lá no Paraguai. Eu acho que foi direto pro jogo, fez um treino e já foi pro jogo. Nem sei se foi no estádio. E como tu disseste, agora me deu até medo do pessoal do Del Valle ter ficado no Paraguai. Porque, de fato, estão lá, estão treinando, estão concentrados. E eles, para fazer um gol, a gente viu que eles têm boa capacidade mesmo de se criar. Eu acho que o Grêmio, de certa forma, foi garfado no jogo. Eu acho que se tivesse feito aquele gol anulado ali, eu acho que daria uma centrada, assim, não tenha dúvida. Sabe? Aí até também, entendeu? Sabe, eu acho que... Mas como tu mesmo falaste, eu sei, né? O C não joga, né? O C acontecer, não sei o quê. Agora sim, o Grêmio tem que cuidar para não tomar um gol, fazer um gol meio logo de cara e depois tentar organizar. Foi bom eu tenho muita esperança. Foi bom você lembrar isso, porque eu sempre digo que não dá para fazer meia análise. Senão daqui a pouco a gente só lembra do momento bom do Independiente Del Valle e não lembra que o primeiro tempo foi do Grêmio e que seria 2-0. E um gol, até um lance fácil de definir. A bandeirinha foi muito incompetente. Muito, muito. E aí a história da Comebol, que ganha rios de dinheiro, ajuda no pagamento de voos fretados, e aí aparece dinheiro, subsidiou muitos clubes durante a pandemia, ajudou, né? Subsidiou é demasiado, né? Mas ajudou bastante no subsídio dos clubes. E agora, na hora de pagar o VAR, né, como são muitos jogos, começa com esse caminhão de times, é difícil de pagar, mas culpa do Grêmio. O Grêmio podia ter ficado em 4º no Campeonato Brasileiro, só em 4º, não precisava nem ser campeão. Já tinha garantido a Copa do Brasil. Mas aí vão lembrar também um outro negócio. É que o problema é político. O problema é político, né? Que isso aí, não pode ter tanto time na Libertadores, não pode ter tanto jogo antes, não pode não ter um jogo na Libertadores sem VAR. Não pode. Inflacionaram a competição. Que eu acho que aquele impedimento que a bandeira deu, eu acho que ela interpretou que acho que era o Ferreirinha, né, que estava avançado e teria se recolocado em posição de jogo. E ela fez a interpretação que ele estava voltando, mas ele já tinha voltado e já estava em condição de jogo. É diferente quando ele sai da posição do impedimento e vem pegar a bola como se condição legal fosse. Porque me parece que houve 2 tempos. Uma quando o Ferreirinha está efetivamente lá avançado, e volta. Quando ele volta, aí ele se vira de novo para frente do gol quando ele recebe a bola. Aí já tinha ele já estaria em condições legais. E eu acho que talvez essa confusão que ela tenha feito, que ele estava retornando. E levantou a bandeira, mas aí era a questão do árbitro fazer a interpretação correta. Porque ele estava realmente avançado. Era o Ferreirinha, né? Ele estava realmente avançado.
Mas aí, na sequência da jogada, ele volta. Impedido, mas na direita aí ele volta e se coloca em posição regular, porque aí já estava em posição. E aí ele volta e se vira para a jogada para seguir. Mas aí tem uma nova orientação que só se levanta o instrumento depois de concluída a jogada. Pois é, mas ela levantou antes. Não, é que pode olhar, eu olhei o replay, ela levanta antes. Não, mas tudo bem, mas a jogada foi concluída. Mas concluída em gol, mas o juiz olha e ela já está dando impedimento. E o juiz está longe. Não, mas Rec, essa orientação de levantar só depois da conclusão do lance é quando existe o VAR. Porque aí o lance pode ser revisado pelo VAR. É verdade. Quando não existe o VAR, a decisão é do campo. Mas então é pior. Não. Ela dá o impedimento, o juiz anula. Ela teve a convicção errada de que ele estava impedido. Bom. Mas ela não tinha que esperar, ela só errou no lance, ela viu errado. Mas ela não tinha que esperar coisa nenhuma. Eu só fiz essa ressalva porque eu acho que não houve ali nada tendencioso, nada do gênero. Eu acho que ela fez a interpretação que no primeiro momento realmente ele está avançado, mas ele volta, aí ele fica de costa para o gol quando ele retorna. Aí ele se vira de frente para o gol de novo para atacar. Aí ele já se recolocou em posição legal. E aí quando ele recebe a bola, ele está em posição legal. E o juiz é o melhor do mundo, aliás, esse juiz, ele tem apitado bastante jogos do Grêmio. Ele apitou já 3 jogos do Grêmio, aquele Grêmio e Palmeiras. Foi ele que apitou, depois ele apitou um outro aqui. O Grêmio e Flamengo, ele apitou aqui. E a volta é um argentino, né? E a volta é um argentino também, né? Que parece que é bom lá também. A volta é um grande árbitro. Esse Néstor Pitana, se eu não me engano, naquele que ele anulou 3 gols do Flamengo, era ele o juiz, ou era o outro. Bom, mas era um argentino. E depois ele apitou Grêmio e Palmeiras e apitou agora também. Ele apita frequentemente os jogos do Grêmio. O Grêmio está com moral na Conmebol agora. Tanto é que o Grêmio ligou e já transferiram o jogo. Eu acho que agora está 0x0. Então está 0x0. Né? Como é que é? Mas pelo amor de Deus, Mas uma hora eles tinham que se redimir, né? Pelo amor de Deus, né? Não. Só pecado não adianta. Tem que fazer uns milagres de vez em quando, né? Para ajudar o Grêmio. Não, o que eu acho é que... O que a gente sofreu na mão da Conmebol, eu acho que valeu o bafo. Exatamente. Também concordo contigo. Valeu e tem que fazer. O Keller estava falando antes... e estava falando, ironizando a história, de repente o Grêmio seja mais habilidoso nessas questões do que o Internacional. Mas tem velho ditado aqui que não chora, não mama, né? Então tem que fazer uma pressãozinha, evidentemente. Não dá para simplesmente ficar quieto. E eu acho que tem, no futebol, eu acho que tem momento certo de fazer pressão e quando tem justiça, né? Porque não adianta eu fazer pressão por cima de suposições, ou sabe aquelas coisas meio... alguns dirigentes de futebol, eu não vou dizer que é o caso do Inter aqui, eu acho que não é também, fazem pressões demasiadas sobre assuntos que não devem ser tão relevantes. E daí eu acho que acaba criando um tipo de barreira. E a gente sabe que os clubes, tanto o Grêmio quanto o Inter, vão muito à CBF, não a Conmebol também, mas vão muito à CBF por questões de arbitragem. E às vezes vão por questões de arbitragem que não deveriam ir. Não deveriam ir. Então, mas sabe o que é? Naquela época em que o Grêmio foi fundo contra a Sul-Americana, o que mais doeu na Sul-Americana não é a reclamação, não é a pressão, não é a insinuação, não é o problema disso, daquilo e daquele outro, o cartão do Kahneman aqui. O que deixou eles pé da vida foi que, não o fato de ter que escalar o Bressan lá, que o Bressan até foi um dos melhores em campo, e na época não tinha caído em desgraça ainda. Mas o que deixou mais é que o Grêmio falou dos patrocinadores. Mandou uma carta para os patrocinadores. Mandou uma carta para os patrocinadores dizendo que a competição estava manchada e tal. Bom, Darley está na linha, esse é um dos maiores levantadores de taça da história do Grêmio. Sempre é um orgulho poder conversar com o Darley, que depois se tornou aí um grande deputado, mostrou uma outra rara habilidade, que é de conduzir as coisas também muito bem pelo lado político. Que, aliás, não era muito político o Darley, dentro de campo, se tivesse que ir por pau, ele ia por pau. Agora o Darley aprendeu outros manejos, né? Mas Libertadores se ganha dentro, se ganha fora, se ganha com esperança, se ganha nos detalhes, né? Eu me lembro aí do que o Filipão dizia para vocês, né? Darley, Arce, Rivarola, Adilson e Roger, todos jogaram na seleção. Dinho jogou uma partida só, é verdade, mas jogou na seleção. O único que não jogou foi o Goiano. Arilson, Carlos, Miguel, Emerson jogaram.
Paulo Nunes e Jardel jogaram também. E o Felipão sempre dizia, estão dizendo aí que o Grêmio é muito bom, eles já estão se achando, não estão com essa bola toda, nós jogamos no nosso limite. Né? Mas deixar o Darley falar aí, era só para introduzir o Darley na conversa. Nós estamos com o Lucas Bolzan, que é conselheiro do Grêmio, primo do presidente, antes que você pergunte se é parente, acho que já deve saber, e o Keller Kloss, que é um ilustre colorado que está aqui, junto com o Maurício Freitas. Darley, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rec, boa noite a todos, em especial aí ao Lucas Bolzan, que é conselheiro do Grêmio também. Que prazer falar contigo, meu amigo, coisa boa. Fico muito feliz cada vez que tu me convida para participar do programa e poder, né, bater um papo aí sobre futebol, que é o que a gente mais ama nessa vida. Bom, esse jogo aí, o que você vê como o maior adversário do Grêmio? O próprio Grêmio, que não está jogando bem, a arbitragem, que lá anulou um gol indevidamente, cansaço, desentrosamento, fadiga dos metais com o Renato, ou não tem adversário, o Grêmio vai de novo para a superação, coisa que já aconteceu N vezes na sua história, e aqui na Arena vai preponderar bastante a força do Grêmio. Olha, eu particularmente acredito que o Grêmio consiga reverter o resultado naturalmente. Né? Eu não consegui ver o jogo todo. Para ter uma ideia, eu vi o primeiro tempo ali e achei o jogo muito tranquilo. Achei até que o Grêmio ganharia o jogo, de repente 2-3-0, pela forma que foi. De repente, o lance ali que eles não deram o gol do Grêmio e deram um impedimento, possa ter dado ao Grêmio um pouquinho ali deixou o time um pouco inseguro, mas acho que não passa pela arbitragem o Grêmio passar de fase, passa sim pelo Grêmio. Primeira coisa, eu acho que passa tranquilamente, acho que o Grêmio ganha de 2-3-0, mas é futebol e é Libertadores, né? O negócio nunca é fácil, porque por mais que o time não tenha tanta expressão ainda, sempre é um jogo difícil, sempre é um jogo complicado. A arbitragem, errando ou não errando, não importa, é uma arbitragem diferente da que a gente normalmente está acostumado a trabalhar aqui no Brasil. São árbitros que deixam o jogo correr um pouco mais, são árbitros que veem diferente o futebol do que os árbitros brasileiros. Então, acho que passa muito, muito esse jogo pela capacidade do Grêmio, né, de superação no momento em que está montando uma equipe nova. Está montando um novo time, não tem ainda todos os seus jogadores à disposição, e isso é o que complica muito para o Grêmio, mas mesmo assim eu acredito que o Grêmio passe naturalmente nessa partida. Bom, em termos de escalação, claro, o Kahneman tem que voltar, porque o Rua tomou o cartão e o Kahneman não está 100%, mas vai, toda a experiência que tem, vai tranquilo. O Maicon é sempre uma incógnita, virou uma incógnita, e tem o Jean-Pierre e o PP. O que o técnico Darley de Deus faria? Olha, eu não estou no dia a dia para o treino, Rec, para saber como está nos treinamentos cada jogador. Kahneman, naturalmente, é o titular, né? Ele impõe um respeito ali na zaga quando as equipes vêm jogar contra o Grêmio muito grande, então é uma situação que, mesmo que não tivesse tomado o cartão, acho que naturalmente o Kahneman voltaria pela importância que ele tem para a equipe. O Maicon a mesma coisa, o Maicon quando não está bem, ele ainda assim ele consegue segurar a bola, ele consegue dar o ritmo no time do Grêmio. Nem sempre aquele ritmo que a torcida espera, o que a gente espera. Às vezes a gente quer um ritmo, como tu mesmo falou do nosso tempo, quer dizer, o ritmo daquele Grêmio nosso era um. O ritmo desse Grêmio de hoje é outro. Hoje o Grêmio joga mais com a bola, mais cadenciado. Nós não, a gente esperava, marcava, roubava a bola, ia lá e dava um tiro tentando um gol. Voltava ali e fazia a mesma coisa. Hoje não, hoje o Grêmio joga com a bola, gosta dessa situação de ficar com a bola no pé. Então, acho que o Maicon passa muito pelo Maicon esse jogo do Grêmio. E quando eles jogam, a gente vê que o time se sente seguro para jogar dessa forma. Ali do meio para frente é o seguinte, a minha opinião, PP tá vendido? Ó, boa sorte, vai pro Porto, né? Vai pro Porto. Não adianta botar o PP num jogo só, se lá na frente não vai poder contar com o cara. Eu sempre fui muito ali dentro do grupo e eu sempre trabalhei muito
que o grupo se sentisse seguro e tranquilo, vamos jogar com o que nós temos. A questão do Jean-Pierre, não sei como é que está, se ele está treinando bem, se ele não está treinando bem, se ele é merecedor de jogar, se ele não é. Mas o importante é que o Grêmio vá com força máxima, óbvio que vai ir porque é Libertadores. Eu gosto do jogo de Jean-Pierre, não sei se é o melhor momento dele, se ele está melhor ou não, isso só o dia a dia, os treinamentos junto com o Renato vão dizer, né? Mas acho que o Maicon é essencial para dar essa tranquilidade para a equipe, para jogar dessa forma que o Grêmio gosta de jogar. Kahneman naturalmente entra de volta e eu jogaria com essa gurizada ali na frente, correria, pressão em cima deles e assim eu tenho certeza que mesmo assim naturalmente o Grêmio ganha. Pois é, quem está te mandando um abraço, eu nem sabia que ele tinha jogado futebol, é meu amigo, tudo, sou investidor no negócio dele, ele investe aqui no Cadeira Cativa, o homem da Ademilar, que agora é a Demicon, o Adriano Escalona, disse que foi teu colega na caverna do Grêmio, mas hoje ele já, vou te dizer, ele está mais para jogador de bolão, né, porque... É que o pior, se alguém vê ele hoje, não acredita, mas o pior de tudo é que jogou comigo no Grêmio, pior ainda, pior que isso, era bom jogador, cara, fazia, sabe aquele papelzinho ali que o Arilson fazia no nosso tempo, que era o tal do quarto homem e tal, vinha ajudar, o homem era bom, mas hoje em dia é o seguinte, cara, hoje em dia nem pra bolão ele serve mais. Não, tá nos assistindo, gente finíssima, mandou um abraço pro Maurício também. Abraço, Adriano, abração, Escalona, tamo junto. É isso aí. Já comprou consórcio dele, não? Pior que eu tenho um. O homem já me empurrou. E você sabia que hoje o consórcio é o melhor investimento, corrigido pelo IGPM, a poupança pagando 0,14, né? E o consórcio dá 10 vezes mais. Então você faz um investimento num consórcio da Ademilar, a Demicon agora, e está ganhando dinheiro já na arrancada. Porque o seu dinheiro ele vai capitalizar. Antigamente até podia se discutir um pouco, mas eu posso comprar um carro em 60 vezes. Sim, mas você pode sair com um carro na segunda vez e pagando uma prestaçãozinha bem pequenininha. Então o consórcio tem 1000 vantagens. Eu tenho consórcio desde os 18 anos. Eu também tenho. Eu tinha consórcio desde a época da lei, que a gente não conseguia comprar nada. E aí ia comprar um forno de micro-ondas, fazia um consórcio. Ia comprar um televisor, fazia um consórcio. Um dia eu vou ter. E era por aí. Também sou desse tempo aí, Rec. Inclusive até hoje, né? Tanto que eu tenho aí também com o Escalona, aí, com a Ademilar, agora a Demicon, né? Mudou o nome, eu também tenho. E, cara, é o melhor jeito de construir, né? As coisas, de levar. Então, vamos lá, né? Já que é o melhor jeito, vamos junto. O Danley, depois eu tenho que fazer uma pergunta traíra para ti, que essa nunca pode faltar. Senão não era tudo, Rec? Não, mas é uma pergunta que não é tão traíra assim. Né? Isso aí são projetos de vida que eu quero saber onde é que o Danley termina um e começa outro. Porque em paralelo, por exemplo, vai ser difícil de ser presidente do Grêmio, deputado, senador, sei lá o quê. Bom, mas isso aí é para depois. Agora vamos falar um pouco mais de futebol. Vou dar a preferência para o Lucas Bolzan fazer a pergunta para o ídolo. Imagino que seja um dos teus ídolos, né, Bolzan? Tudo bem? Prazer falar contigo, Derlei. A gente já se conhece lá do Conselho do Grêmio. Enfim, o Derlei é um grande gremista e realmente, se tem algum ídolo que eu tenho, é o Derlei. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes e quero dizer também aqui minha admiração ao Derlei como político. Com certeza ele se mostrou ainda mais competente e sim, tem uma pessoa que é um cara muito jovem ainda, com certeza ele vai dar muita alegria, não só para os gremistas, mas como para todo o povo gaúcho. Derlei, eu vou fazer uma pergunta discordante de ti, mas para trazer um certo... Eu acho que o PP tinha que jogar, tio. Porque o PP fica até o meio do ano, ele vai pegar quase toda a fase de grupo da Libertadores, se o Grêmio passar. Então eu acho que é um jogador ali que, claro, ele não estava numa ótima fase e tal, e eu concordo contigo também. Tu tem muito mais o feeling, até por ter sido um profissional de extremo sucesso no futebol, e a gente só te acompanhava e torcia por ti e gostava de ti. Mas eu acho que ele teria que ter essa chance aí de voltar e poder fazer o jogo. Apesar de estar um pouco embaixo, ele vai ainda jogar jogos pelo Grêmio e é importante.
E o contrato dele mesmo que o Grêmio fez, né, Rec? Até tu me ajuda aqui, tu e o Maurício, é para jogar Libertadores mesmo que o Grêmio pediu, né? Eu acho que até ele nem pode jogar o Gauchão, se eu não me engano. Ele não está inscrito no Gauchão, eu acho. Eu acho que ele foi sacado então, da lista. Não, eu acho que faz parte do contrato com o Porto. Que ele só poderia jogar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu confesso que eu desconhecia esse item, mas a gente pode pegar a lista dos inscritos na fase final do Campeonato Gaúcho, que tinha um momento que tinha que fazer uma lista definitiva. E aí tem que ver se alguém entrou no lugar do PP. A verdade é que o Grêmio colocou um monte de jovens ali, né? E é bem provável. Até vou dar uma olhada depois nessa lista para confirmar aí se o PP está... Eu tenho quase certeza que o Gauchão está proibido. Eu tenho quase certeza que o Gauchão está proibido. E só tinha uma contratação para o Grenal. Por contrato, pelo que está dizendo o Bolzan. Isso. Só parece que o Grêmio pediu a liberação para o Grenal, algo assim, por causa do Grenal, de ser o Inter, e não sei nem se conseguiu, porque ele não jogou, né? E digo mais, Derlei, eu acho que tem que jogar ele e o Ferreirinha. Até porque a gente precisa ganhar o jogo, né? De certa forma, precisa ser mais atacante. Não estou dizendo para sacar o Alisson, né? Boa sorte, eu acho que o Alisson pode fazer a meia no lugar do Pinares também, já jogou ali. Ou pode até recuar ele para a lateral direita, pelo menos por parte do jogo. Acho que não teria problema dele fazer isso, já que a gente está sem os dois laterais. Tem esse menino que eu acho que até, enfim, botaram ele numa roda, numa fogueira lá para jogar. Mas ele vem bem, já jogou bem no Brasil de Pelotas também. Enfim, são essas as considerações aí. O PP é a minha única divergência contigo, mas não vou nunca mais divergir de ti, tá? Não, mas eu te entendo. Assim, ó, é que o Rec me perguntou em relação se eu fosse o treinador, tá? Eu, gremista, quero que jogue todos, inclusive ele sempre. Porém, eu estou pensando aqui, só, bom, treinador, se eu tenho um grupo, aí vai parecer... Já está pensando como presidente. Mas parece o Renato falando, mas vou dizer o seguinte, para mim ter um grupo e não perder meus jogadores, não perder o meu grupo, como o Renato mesmo diz, e quando ele fala, eu entendo ele, eu sei o que ele está querendo dizer porque eu já estive lá dentro. Cara, ele tem um ano que termina em dezembro, e ele tem um grupo que ele precisa manter focado e que confie nele até dezembro, né? Então, eu acho que ele tem que dar moral, tem que fazer esse trabalho para aqueles que vão ficar. Para aqueles que vão ficar. No nosso tempo teve a questão do Ronaldinho, foi muito não parecido, porque a gente não sabia que ele ia embora, mas a gente várias vezes disse, Ronaldo, tu vai ficar ou tu vai sair? A gente precisa saber para que nós possamos saber o que nós vamos, com quem nós vamos contar, o que nós vamos ter lá para frente, cara. Mas mesmo nesse sentido, então, quando a gente soube que ele ia embora, também já foi ficar... Porque tu tem que montar uma equipe, montar um time, montar uma base, e essa base tu tem que pensar no ano inteiro, né? Se eu quero que o PP jogue, eu sempre vou querer que o PP jogue no meu time. Na verdade, por mim, pode trazer Cebolinha, PP, vem todo mundo e monta um super time. Mas o Rec me perguntou se eu fosse o Renato. E eu estou falando como eu penso, como eu pensaria, porque, como diz o Renato, eu confio no meu grupo. Mas se o meu grupo não confiar em mim e eu não der o respaldo para quem vai ficar, daqui a pouco começa o jogador mas ele está botando o cara que vai embora, tem que ter todo um cuidado, e eu acho que o Renato é muito bom nisso. O Renato tem um poder, no bom sentido da palavra, que é a confiança de todos os jogadores, que ele vai fazer aquilo que ele acreditar ser o melhor para o grupo inteiro. E se, dentro disso, o PP puder jogar e não vai causar lá na frente nenhum tipo de dor de barriga, e o Rec sabe, né, muito bem o que é isso, a dor de barriga em jogadores, ok, tranquilo, beleza, vamos lá, o cara não é à toa que ele está indo para a Europa, porque ele realmente é um jogador acima da média nesse momento. Mas é o seguinte, pensando no meu grupo, né, como diz o Renato, eu primeiro teria que ter esse aval, não um aval do grupo, no bom sentido da palavra aval, não perguntando se eles aceitariam, mas sentindo no meu grupo isso, que eles querem isso, que não vou deixar ninguém ali daqui a pouco. Eu coloco o PP agora, mas perco um jogador que eu tenho até dezembro pro resto do ano, né? Eu deixo o cara para baixo,
Eu sei que, mas jogador profissional não deveria ser assim. Não deveria, mas no Brasil é. Então tem todo esse trabalho que eu de fora não consigo imaginar, porque eu não estou no dia a dia com o grupo, que com certeza o Renato está avaliando, sabe da situação, sabe se vai ou não perder o grupo num momento como esse. Né? Então só quem está lá dentro avaliando diariamente como é o Renato, que é o treinador, para saber o que fazer. Bom, duas informações. Uma que o Bruno Soares me deu aqui, que o Renato desmente essa história, que se ele quiser escalar, pode escalar também no gauchão. E ele está inscrito no gauchão, então está inscrito. E o Renato disse que pode escalar. O Maurício viu a lista aqui, ele está inscrito no gauchão para a fase subsequente aí, que é a de semifinal. Então, daqui a pouco até vai precisar, porque se lesiona um titular e tal, ele pode jogar então. Isso é uma informação importantíssima. Porque mesmo que o Darley tenha a opinião dele de que não deva jogar, porque o Chu está bem, porque tem esse rapaz que entrou extraordinariamente bem, o Gui Azevedo. Foi uma pena que tenha se lesionado feio, né? Mais o Léo Chu, que teve problemas também, né? E, enfim, agora periga jogar o Léo Chu aí, né? Eu não sei se não vai jogar. Deixa eu fazer mais uma pergunta pro Darley aí. Por favor. E deixa eu fazer mais uma pergunta pro Darley, né, Raik? Claro. Vou te pedir licença, cara, não sou jornalista. Ô, Darley, e as nossas duas contratações aí, o Rafinha e o Thiago Santos, o que tu achou? Deixa o Darley responder, logo depois do intervalo, é bem curtinho, só para manter a audiência, né? Estou aqui com o Keller Kloss, e o Keller que não se preocupe, que a última fase daí vai ser dedicada aos vermelhos, tá? E aí eu tenho uma pergunta já pro Keller, mais de uma, tem uma engatilhada aqui que é sobre o comportamento dos 3 jogadores na lancha no final de semana. Ele que é um homem ligado à justiça, porque todo mundo está dizendo tem que multar, tem que multar, tem que multar. As leis mudaram. Na época do Darley, o cara não se comportava, quase tinha que ajoelhar no milho. Né? Aí está a foto aí que foi publicada pela cunhada do Dourado, quer dizer, vou te dizer uma coisa, casada com o irmão do Dourado. Né? Então, e aí complicou tudo, porque ficou público, e aí tem a história do direito de imagem, se dá para punir, se não dá. O Lucas Bolzan também é advogado trabalhista, mas já voltamos. Estamos de volta. Falando nisso, vou ter que passar na Max Econômica hoje para comprar uns remedinhos. 8 da noite. Darley, lembra da pergunta ainda, Darley? Fala de novo aí, cara, porque eu não sei se é a tua ou vai ser primeiro a do Lucas. Não, a do Lucas. A do Lucas. Se você, como é que é o Thiago Santos e o Rafinha, como é que você avalia as contratações? Bom, quanto ao Rafinha, não precisa falar, né? A história dele, tudo que ele conquistou fala por si só. Eu acho que pergunta para qualquer clube do Brasil se quer o Rafinha ou não, duvido um que diga que não quer, pode não ter dinheiro para pagar, mas vai querer, né? O Thiago Santos, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada. Eu não lembro dele na última passagem acho que foi pelo Palmeiras aqui no Brasil. Então, qualquer opinião que eu possa dar sobre esse jogador, eu posso estar sendo, como é que eu vou dizer, falando alguma bobagem, né? Mas torço que venha e ajude o Grêmio, seja importante para o clube, faça, né? Se o Grêmio contratou, com certeza, um jogador que tem capacidade, porque pode até, em algum momento, não jogar tão bem ou tal, mas, sem dúvida, se for contratado para jogar no Grêmio, a gente torce para que ele consiga, ao máximo, né, fazer o seu trabalho da melhor forma possível e possa ir bem. Mas não tenho uma opinião formada, porque realmente eu não conheço tanto do trabalho dele como atleta. Daqui a pouco, inclusive, ele vai falar aqui, o Grêmio já colocou um vídeo divulgando a contratação e a opção por ele e tudo mais. Mas, Darley, para a gente fechar a conta aí, até porque eu sei que você tem muitos afazeres, e é justamente sobre os teus afazeres que eu quero perguntar. O Darley ainda quer continuar em Brasília, quer morar em Porto Alegre, ser presidente do Grêmio. O que o Darley vai fazer no seu futuro? Porque com o burro na sombra ele está como sempre esteve. Então, trabalhar um pouco mais, um pouco menos, é uma questão quase que de opção de vida. Você tem como opção primordial seguir como deputado federal ou concorrer até um cargo superior, de repente, lá na frente, concorrer a prefeito de Porto Alegre, por que não? Né? Ou deputado estadual para poder juntar com o Grêmio e
E a Assembleia Legislativa, que o Estatuto do Grêmio não veda, né? Se pediu que vedasse, mas pelo que eu sei, não veda. Né? Mas, de qualquer forma, o que você projeta? E mais, em se sabendo que já tem vários candidatos a candidato, por que linha você poderia concorrer? Alguns dizem, o Danley será o candidato da turma do Cacalo. O Danley será o candidato de oposição, porque na situação já tem o Hermann, o Oderich e o Biedermann. Como é que você vê esse processo sucessório tão complicado do presidente Romildo? Danley. Olha, Rec, eu nunca fui muito de ficar pensando sobre essas questões. Né? Eu tenho, claro, se me perguntar, eu sempre tive vontade de ser presidente do Grêmio, continuo tendo, não mudou nada, o meu sonho é esse. Mas, nesse momento, eu ainda estou numa fase de conhecimento, de aprendizado, né? Estou fazendo aí, agora com a pandemia, parou tudo, né? Infelizmente, mas eu estava já trabalhando para fazer os cursos da CBF de gestão, o curso de treinador, porque eu gosto de estar sempre atualizado em relação ao futebol, em relação a isso. Hoje, estando deputado federal na política, fazendo parte da comissão do esporte, que nem eu faço, desde o meu primeiro dia lá até hoje, eu tô aprendendo muito de administração, de questões que, como atleta, a gente acha que entende, acha que sabe, mas depois começa a ver que realmente é bem diferente uma coisa da outra. Tu administrar, tu gerir um clube é diferente de tu jogar, tu entrar em campo. Né? São outras responsabilidades, questões que tu tem que... E eu me sinto hoje muito tranquilo em dizer que eu estou aprendendo muito a cada dia que eu passo como deputado federal, porque eu foquei no esporte, eu foquei naquilo que eu conheço, foquei em ter mais conhecimento sobre gestão, não só de futebol, mas sim gestão de esporte, dia a dia, números, que é muito importante muitas vezes. Isso aliado aos 22 anos de experiência dentro de campo, 22 anos de vida no futebol, eu tenho certeza que eu posso tranquilamente colocar meu nome à disposição em algum momento dentro do Grêmio. Hoje eu não me vejo ainda, né, em relação a essa questão da mudança. Acho que nem o presidente está pensando, porque é muito cedo, né, e aquele que disser que está pensando nisso já, quer dizer, o presidente tem quase 2 anos ainda de mandato. Esses 2 anos de mandato dele são importantíssimos para o Grêmio, são 2 anos aí que o Grêmio tem essa capacidade de ganhar mais títulos, né? E eu acho que esse processo naturalmente vai acontecer. Né? Tem nomes, candidatos a candidato, óbvio, vai ter sempre, né? Esse é o Grêmio, mas eu posso dizer que eu não sou candidato nem de um lado, nem de outro, nem de situação, nem de oposição. O dia que eu colocar meu nome à disposição para ser um dos candidatos a presidente do Grêmio, vou colocar sem ter oposição a ninguém, sem ser... Primeira coisa, para mim é Grêmio, né? Tem algo acima de tudo isso, que é o clube, o bem-estar e o bem do clube e do seu futebol, né? Porque o Grêmio, sem o futebol e sem um bom futebol, a gente sabe que o resto não anda também. Então, eu sou, em primeiro lugar, eu sou gremista e quero que o futebol do Grêmio vá bem, porque se o futebol do Grêmio for bem, todo o restante anda junto, né? E aí acontece que a gente diz que é conseguir pacificar o clube. O que pacifica o clube é título, é vitória, é ganhar, né? Então eu quero um Grêmio pacificado, quero um Grêmio sempre unido, sempre todo mundo trabalhando junto, porque eu quero um Grêmio que ganhe títulos, né? E eu vou querer sempre trabalhar para o Grêmio, né? Em favor do melhor do clube, né? E não importa quem seja o presidente, eu vou estar sempre torcendo para que faça um grande trabalho. Nem era tão traíra a minha pergunta, viu? Era uma pergunta light. Não, essa eu já estou com a resposta aqui, ó, na ponta da língua. Foi até bonzinho comigo hoje, até meu amigo. Valeu, Danley. Um grande abraço. Só deixa eu dizer que os 3 outros nomes que eu citei não confirmam que são candidatos. Mas a gente vê a mobilização das coisas e depois de 36 anos de experiência, acho que alguma leitura eu já aprendi a fazer. Já me equivoquei muito e sigo me equivocando. Mas as evidências são várias. Se eles não se lançaram, os colegas fazem questão de os lançarem informalmente, né?
Não, e fica tranquilo que ninguém sabe, mas pode botar mais um nome aí, viu? Mas não, eu não vou falar mais nada. Mais não um é o nome? meu, tá? Não, mais um. Mas não é o meu, tá? Só deixo claro isso, para não achar que daqui a pouco sou eu que tô. Não é o Denis Abraão? Não sei, só sei que não é o meu. Ah, tá. Então tá. Atirei perto, não? Não vou falar nada sobre isso. Valeu, Darley. Um grande abraço. Felicidades abraço, aí. Abraço, meu amigo. Abraço, Bolzan. Abraço a todos. Obrigado. Que cenário bonito é esse aí. Abraço. É o fundo da minha casa aqui. A minha esposa, que é arquiteta, arrumou para mim e ficou bonito. Bom, bem bonito. É isso aí. Obrigado. Isso aí. Um abração. Bolzan, deixa eu te dispensar. Tá? Dispensar no bom sentido, né? Te liberar. Dispensar significa mandar embora, né? Aí não. O Internacional... Não, que com uma notícia dessa do Darley aí, uma quentinha para nós. Eu acho que é um movimento de oposição que está esperando o melhor momento para lançar o melhor candidato. Né? Eu já ouvi o nome do Denis Abraão. Mas o Denis Abraão já pipocou uma vez. Bruno, pode trazer o chocolate. Eu não vejo o Denis Abraão como oposição. O REC... Aqui, ó, para você aprender a não vir no estúdio, ó. Chocolate Neugbauer. Até esqueci de falar com o Darley, rapaz, sobre o amigo Von Tobel. Von Tobel foi outro que pipocou, era candidato a candidato, na época que o Duda Cref foi presidente. Aí fizeram uma reunião e acabou se estabelecendo que seria o Duda Cref, que o Ricardo Von Tobel, nós estaremos bem entregues a ti e tal. Os dois são habilidosos, né? Então tá, Bolzan, um grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço aí, abraço aí, Maurício, Bruno. Tchau. Abraço. Olha aqui, ó, e que esse chocolate seja o chocolate do Grêmio, quarta-feira, contra o Independiente Del Valle. Já que você não vai levar o Neugbauer. Então tá, um abração. Tchau, pessoal. Até mais. Maurício já entrega pro... Deixa eu mostrar aqui depois, o kit, o que tem dentro aqui. Depois aí tu entrega. Vamos fazer o seguinte, já voltamos. Vamos assistir aí o que disse Thiago Santos, volante do Grêmio. Quando entrar, dá a vida também dentro do campo, que acho que é o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente veste uma camisa tão grande como a do Grêmio, né? Nunca que até o último minuto a gente pode fazer o impossível. Acho que não pode existir impossível pra gente. Você recebe um convite de um clube gigante igual o Grêmio acho que você não tem que pensar duas vezes. Então eu venho com esse pensamento de procurar o meu espaço, não quero ocupar espaço de ninguém, mas quero procurar o meu. Eu quero aqui fazer história sim, eu quero chegar para ganhar título, eu quero poder ajudar. E que pode contar comigo no que for, que eu estou aqui à disposição para ajudar o Grêmio. Eu sempre tenho comigo que a gente, mesmo você pode ser mais velho, pode ser mais novo, você sempre tem que estar aprendendo. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com eles, com mais novos, e o que eu puder ajudar também eles, eu vou estar ajudando. Falar para você que pode contar comigo, que dentro de campo eu vou ser o cara que vai lutar por vocês o tempo todo e que vamos buscar muita título, muitas vitórias esse ano aí. Com certeza vai ser uma parceria que vai dar certo aí. Valeu. Tá aí o Thiago Santos. E já do Thiago Santos, nós vamos direto para quem vai continuar na lateral direita do Grêmio, em tese. Daqui a pouco o Renato endoida e coloca o Alisson na lateral direita, coloca o Léo Chu de um lado, o Ferreirinha do outro e para dentro deles, né? Ou então deixa o Alisson no lugar e coloca um outro na lateral direita, porque agora vai sobrar um zagueiro, né? O David Braz está ok, Paulo Miranda está voltando, tem o Kahneman e tem o Rodrigues, não tem o Juan, que foi expulso na primeira partida. Mas Felipe, em princípio, deve ser o lateral direito do Grêmio. Atualmente, qual o garoto que não tem o sonho de jogar uma Libertadores? E eu tô tendo essa oportunidade, joguei o primeiro jogo. E pro Grêmio, tanto pro primeiro semestre, quanto pro ano, né? É muito importante a gente avançar de fase, né? Entrar na fase de grupo da Libertadores, que pode mudar o ano completamente pra gente.
queria ver contigo como é que foi a semana passada, né, antes do primeiro jogo lá, foi chamado às pressas, teve que viajar na véspera da partida. Como é que foi para ti aquele momento? Como é que te avisaram que tu ia participar do jogo? Também para contar para a família. Como é que foi todo aquele processo até tu chegar ao momento que está agora de tendo uma oportunidade na Libertadores? Eu não estava no grupo, né, que viajou lá pro Equador para o jogo, né, e acabou ocorrendo essas coisas do Vitor, do Wanderson ter pego o Covid, e um amigo meu que estava lá na viagem me mandou mensagem falando, te prepara que pode ser que tu vai jogar o jogo. Aí ali eu já comecei a concentrar pro jogo, já liguei pros meus pais, aí só no outro dia, que foi na quarta-feira, que eu recebi a notícia aqui que eu teria grande chance de viajar, e foi isso, ansiedade, mas desde os meus 13 anos que eu estou aqui no Grêmio, que eu venho me preparando para essa oportunidade, e ela chegou, espero ter correspondido à altura. Tudo bem, Felipe? No final da última temporada, né, o Grêmio também teve o grande jogo do ano, que foi a final da Copa do Brasil, e foi a vez do Wanderson ganhar a oportunidade, né, num jogo desse tamanho. Ele jogou o Clássico Grenal agora. Você conversou com o Wanderson até para que ele passasse algumas coisas para você nesse sentido, porque você recebendo uma oportunidade que era inesperada, e agora, mais uma vez, é um jogo de tamanha importância que vale a temporada para o Grêmio, e até em cima disso, você disse que jogou de uma maneira mais defensiva na partida de ida. Como que o Renato está conversando com você em termos de passar confiança para que você possa se soltar uma vez que o Grêmio precisa agora ganhar a partida na Arena? Então, não cheguei a conversar com o Wanderson, mas inclusive hoje, até outros dias, conversei bastante com o Rafinha, me passou bastante confiança. E com o Renato não cheguei a ter o contato, né, que ele pegou o Covid, mas com o Gabeira, ele no vestiário me passou bastante confiança, não só ele quanto o grupo também passou bastante confiança para que eu pudesse fazer um bom jogo. Muito bem, tá aí o Felipe, que deve jogar aí. Palácios deve ser a novidade no time do Inter contra o Aimoré. A partida será às 9h30 da noite no Cristo Rei, quarta-feira. O último teste antes da Taça Libertadores da América. Colorado enfrenta o Always Ready em La Paz, na terça-feira da próxima semana. Miguel Ángel Ramírez deve esboçar a sua equipe ideal após o período sem jogos. Então, o time que entrar em campo contra o Aimoré pode ser repetido contra o Always Ready. Sempre pronto. Então, tradução. A dúvida entre Praxedes e Maurício. Peñarol está avaliando a possibilidade de fazer proposta ao atacante Abel Hernandes. No Grêmio, jogo contra o Del Valle foi confirmado para 7h30 da próxima quarta. Kahneman e Michael estão treinando normalmente, devem estar de volta ao time. Tendência de retorno do Jean-Pierre, pode até jogar porque o Pinares foi vetado na última hora, ou pelo menos não está na lista dos concentrados. Possibilidade também do PP aparecer como alternativa no decorrer da partida. Sem Wanderson e Ferraz, Felipe provavelmente será o lateral da direita. A comissão técnica vai avaliar atuações do Felipe para definir o futuro do jogador. Hoje é o quarto na hierarquia da posição, até porque o Vitor Ferraz vai embora e tem o Léo Gomes como terceiro aí. Permanência também depende da saída do Ferraz. Em silêncio, para não gerar expectativa, a direção segue buscando reforços para o ataque. E há a possibilidade, inclusive, de uma contratação antes do dia 18, que é o fim do prazo de inscrições para a Taça Libertadores da América, fase de grupos. Possível eliminação deve modificar os movimentos do clube no mercado. Já voltamos. O outro nome seria Ico Roman, e há quem especule que possa ser lançado pelo presidente, que pode ter a seguinte saída: bom, se tanta gente quer concorrer, vou lançar um quarto nome. Ou, sei lá, tudo se conjectura nesse momento. E eu nem vou dar a minha opinião, porque sou um tanto quanto suspeito para falar. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Para gerir um orçamento de 400 milhões não dá para brincar, né? Então, vamos falar sério, né? Keller Kloss, essa história dos meninos aproveitarem na lancha, que leitura você faz? É que se foi no ambiente familiar, eu não vejo problema nenhum, né? Porque são jovens, se estavam de folga, não havia problema, né? Agora, é diferente de participar de noitadas, bebedeiras, enfim. Agora, com relação à imagem que tu falaste, quando o contrato ele
se cinge a situações de se colocar em risco, aí é válido, né? A aplicação de multa e tal. Por quê? Porque o jogador, por exemplo, sabe que contratos não pode usar motocicleta, enfim, por quê? Porque coloca em risco o corpo, que é o instrumento de trabalho dele, né? Exemplos que se colocam em risco. Numa situação dessa, se for por pouco tempo no ambiente familiar, saudável entre eles, eu não vejo problema, a não ser que tenha um outro tipo de implicação, que tem outro tipo de informações, né? Porque também não podemos imaginar que os jovens não se divertem, né, estando de folga, né? Essa é a situação. Agora, se nós olharmos do ponto de vista motivacional, aí sim, aí pode, dependendo da situação, ser preocupante. Se há um pacto, digamos assim, entre o grupo de jogadores, né, que não se deve fazer esta ou aquela atividade, porque isso estaria contrariando aos interesses de todos. Por quê? Porque pessoas estariam se colocando em situação de divertimento excessivo, como eu falei, de utilização de muita bebida alcoólica, enfim. Eu acho que o caso aí poderia caracterizar, pelo que foi divulgado. Pelo protocolo, né, Keller? Exatamente. O protocolo de distanciamento que os jogadores têm para poder seguir exercendo a profissão. Acho que é mais nesse sentido. Né? Pela situação atual, né? Mas fora da situação atual de contaminação desse vírus, né? Dessa pandemia, até se consegue entender. Agora, fora disso, eu não posso tolher, né, que os atletas, estando em folga, possam se divertir, desde que seja uma diversão saudável. Keller, as demissões no Internacional são normais, são absurdas? Não, eu vejo o seguinte, algumas que são representativas, tipo ex-jogadores, né, que tem uma simbologia toda para o clube, eu acho que deveriam ser mais cuidadosamente feitas. Mas uma readequação em certa situação me parece imprescindível, se a situação econômica e financeira do clube recomenda. Aliás, não é recomendo, impõe, às vezes impõe. E eu estou vendo que eles não estão tendo muita saída, não. É por isso que eu já questionei no outro programa aqui, falo tanto em profissionalização, ficaram tantos anos alterando estatuto, falando em profissionalização e em pessoal de mercado, e o Internacional, eu não sei o que faz lá com o Conselho Fiscal, cada vez parece que a situação é pior, só agrava. Esse é o meu questionamento. E profissionais regiamente pagos, e onde é que está a responsabilidade, tanto de Conselho Fiscal, quanto dos dirigentes e quanto desses profissionais, que são regiamente pagos. Muito bem. Essa reformulação do Conselho Fiscal, a queima-roupa, foi uma boa? Olha, eu vou dizer, tem que esperar, porque há muito acordo, só acordo, e continuam mais ou menos as mesmas figuras. Até amanhã.